Você já tá sabendo que o Titãs vai voltar a fazer shows com a sua formação completa? Isso é uma ótima notícia para aqueles fãs do Titãs, principalmente os fãs mais recentes que não tiveram a oportunidade de acompanhar a banda na sua formação plena. Quer dizer, formação plena vai ser impossível porque um dos membros ele faleceu, mas você vai conseguir ver 7 dos membros originais dos Titãs. Isso é demais, né, cara? Com certeza. Então fica aqui no vídeo que a gente vai falar essa história. Eu sou o Elton Grunge. Eu sou o Rodrigo Clark e vamos falar de rock and roll. Foi noticiado no final de 2022 que os Titãs iam retornar com a formação clássica para fazer uma turnê. A gente vai contar aqui hoje por que os caras saíram do Titãs e por que eles resolveram voltar e alguns prognósticos para esse retorno. Mas antes de mais nada, claro, você que está chegando agora aqui no canal, faz sua inscrição, porque aqui a gente fala de bandas e assuntos que você gosta e você não vai querer dar mole de perder nenhum vídeo, né? Quando os Titãs surgiram lá no início dos anos 80, eles eram 8 membros nessa banda. Era gente pra caramba. E era os bateristas, Charles Gavan, o baixista, Nando Reis, aí na guitarra tinha o Marcelo Fromer e o Tony Bellotto. E vocalistas eram o Arnaldo Antunes, o Paulo Miklos, o Sérgio Brito e o Branco Melo. Esses 4 caras que se revezavam entre os vocais. O Nando Reis cantava também, então tinha uma pluralidade de vozes, e esses outros caras também tocavam teclado, o Paulo Miklos tocava saxofone, então tinha uma possibilidade muito ampla de timbres, de ideias que poderiam ser colocadas em prática, além da influência de cada um, da formação musical de cada um, né, das preferências. Isso tornava a banda muito rica na hora de compor. Por isso é que os Titãs tinham tudo para dar certo e deu realmente. Só que isso também podia ser um problema, né? Na hora que começaram os embates, né? aquelas rusgas na hora de escolher um repertório, justamente por causa dessa pluralidade. E foi o que aconteceu, né? Muitos dos membros acabaram saindo por causa disso. Um queria A, outro queria B, então falou, então tá bom, então vai cada um pro seu lado. Quem foi o primeiro membro que saiu de Titãs, Elton? O primeiro membro a deixar a banda foi o vocalista Arnaldo Antunes. Enquanto a banda estava indo para uma linha cada vez mais pesada, a sua composição fazia muito mais a ver com a MPB, então ele foi achando que a sua sonoridade não encaixava com a proposta da banda, fazendo com que ele deixasse a banda no início dos anos 90. Pois é, o último disco que tem participação dele, ele não chegou a gravar, mas tem o dedo dele lá, é o Titanomaquia. Exato. De 94, né? 95, 94, 94. E esse disco tem algumas composições do Arnaldo Antunes, mas eles já montaram esse disco. Aí o disco seguinte, de 95, é o Domingo, é isso aí. Domingo é de 95, aí já não tem mais nada, é bem o Titãs sem o Arnaldo Antunes, né? E aí não tinha, era até um pouco mais adocicado do que o Titanomaquia. E depois do Arnaldo Antunes, quem que saiu? A gente teve a perda do Marcelo Fromer, que sofreu um acidente. Isso aconteceu um pouco antes da banda entrar em estúdio para a gravação do álbum A Melhor Banda de Todos os Tempos da última semana. E isso teve uma influência também na saída do Nando Reis, né? Que esse foi o último álbum do Nando Reis. Esse foi o último álbum do Nando Reis. E reza a lenda que o Marcelo Fromer era aquele cara que era o ponto de equilíbrio da banda, com que fazia com que todos ainda ficassem unidos. Nando Reis, ele tinha algumas rusgas com alguns integrantes e era o Marcelo Fromer que fazia com que ele ficasse um pouco na banda. Até porque a sonoridade dos Titãs, principalmente no início dos anos 90, estava indo para uma linha totalmente diferente do que o Nando Reis vinha compondo para outros artistas e até para os seus próprios trabalhos solos. Porém, a banda voltou para uma linha um pouco mais acústica, fazendo com que o Nando Reis continuasse na banda. Porém, com a morte do Marcelo Fromer e a pouca escolha do repertório do Nando Reis para os discos, fez com que ele tomasse a decisão de seguir o seu próprio caminho para poder seguir a sua carreira solo com as suas músicas que ele achava que não encaixava tanto com o que o Titãs estava querendo fazer e sabendo que estava fluindo muito bem, tanto para ele quanto para outros artistas. Como é que é essa parada aí de pouca escolha das suas músicas que você acabou de comentar? Os Titãs, eles trabalhavam de uma forma democrática para que as músicas entrassem nos discos. Toda vez que iriam selecionar o repertório, eles faziam uma votação. As músicas mais votadas entravam para o disco. E aconteceu das músicas do Nando Reis terem cada vez menos votos, fazendo com que elas não entrassem nos últimos discos,
fazendo com que ele preferisse seguir uma carreira solo. Então a gente já não tinha mais o Arnaldo Antunes, o Marcelo Fromer e o Nando Reis. Os Titãs eram 5 caras, passou a ser 5 caras, né? E aí o músico seguinte que saiu foi o Charles Gavan, batera. Exatamente. Ele decidiu ficar um pouco mais próximo da família, porque os Titãs vinham de seguidas turnês e também quis seguir no mundo da televisão, fazendo seu programa lá falando de discos. Pois é, o Charles Gavan, ele é muito entusiasta assim, de colecionar álbuns e tal. E uma vez eu encontrei com ele numa loja, uma loja de discos chamada Gramofone, não existe mais, né, mas existia lá no Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro. E eu encontrei ele lá, escolhendo, garimpando e tal, escolhendo os discos. Muito maneiro, interessante, informação inútil, mas eu acho muito interessante. E aí depois do Charles Gavan foi Paulo Miklos. Esse foi o último membro a deixar o Titãs, foi mais recente, foi logo após o álbum Nhegatu ao vivo, com que ele também achou que a sua sonoridade não estava casando muito com o que o Titãs estava querendo fazer, então ele decidiu seguir carreira solo. Também tentou uma ponta de ator aí, participou de algumas novelas. Participou de filme também. De filme também. Então o Paulo Miklos saiu e ficaram os três, né? O Branco Melo, o Sérgio Brito e o Tony Bellotto. O grande guitarrista Tony Bellotto. Exatamente. Abafa o caso. Mas aí agora veio essa notícia de que os Titãs vão se reunir, essa galera toda vai se reunir para fazer uma turnê, e eu acho sensacional, né? O que tu acha? O que você vai esperar dessa turnê, cara? Porque você sabe por que eles resolveram se reunir? Qual foi o motivo? Ou se teve alguma dificuldade nisso? Conta aí, conta o que você está sabendo dessa parada. Eles nunca deixaram de ser amigos, né? Então foram conversando. E principalmente depois da pandemia, com que eles começaram a perceber que outras coisas faziam mais sentido do que velhas brigas e velhas desavenças. Então eles voltaram a amadurecer essa ideia de fazer uma turnê. E principalmente o Nando Reis, que era um pouco mais deslocado ali do restante. Não era brigado nem nada, mas ele era um pouco mais distante dos outros. Mas voltando a conversar ali, principalmente na época da pandemia e um pouco depois, eles decidiram que valia a pena voltar a tocar junto e ter o prazer de tocar junto mais uma vez. Maneiro, cara, maneiro. Então a gente está esperando ansiosamente por essa turnê dos Titãs. Você vai lá no show dos Titãs? Comenta aí se você tá a fim de ir. E diz também qual é a música preferida, a sua música preferida dos Titãs. Você tem alguma música preferida dos Titãs? Eu gosto muito de... Eu gosto de Nem Sempre Se Pode Ser Deus. Aqui. Essa é uma das minhas preferidas, sem dúvida. Eu gosto de algumas, mas a que mais mexe comigo ultimamente é aquela... Não Sou Brasileiro. Ah, tá. É Lugar Nenhum, né? A que eu mais gosto atualmente é Lugar Nenhum. Muito bom, muito bom. Comenta aí qual é a sua música preferida e muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima, só no Gesto Rock and Roll.